quando a gente começa a entrar no inverno, quando a gente começa a ter problemas de qualidade de água, quando a gente começa a entrar na época de baixo volume de água disponível dentro da sua propriedade rural, isso vai consequentemente trazer ali um impacto no peixe. Vamos falar primeiro sobre a temperatura, né? Então, já que a gente já está efetivamente no inverno, vamos falar sobre temperatura. A maioria das espécies de peixe que a gente produz aqui no Brasil, então, que espécies? Me fale se vocês aí que estão assistindo trabalham com outras espécies que eu não vou citar aqui, tá? Então, pode ser tilápia, tambaqui, a tambatinga, o piau, curimba, o tambaqui, falei, né? O pintado. Tem alguma outra espécie que eu não tenha falado aqui? Então, as espécies todas essas espécies que eu citei aqui são espécies que a gente chama espécies de clima tropical. Ou seja, todas essas espécies são peixes que têm o funcionamento do seu metabolismo, o funcionamento de toda a fisiologia do corpo dessas espécies de peixes em ótimo funcionamento a temperaturas de água de 26 a 30 graus, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu trabalho com espécies de clima tropical, que são essas espécies que eu citei aqui, essas espécies, ela tem pleno funcionamento, pleno metabolismo funcionando em temperaturas de água de 26 a 30 graus. Quando eu tenho temperaturas da água oscilando tanto para mais quanto para menos, o metabolismo dessas espécies, ele começa a ficar, não a trabalhar em pleno funcionamento. Então, eu imagino que é como se você tivesse um motor pifando, né? O funcionamento do metabolismo do peixe está ali mais devagar. Porque os peixes, eles têm o metabolismo funcionando, os peixes de clima tropical, quanto mais quente, e esse mais quente é dentro da faixa de conforto, a gente chama de zona de conforto térmico para as espécies. Dentro dessa faixa de zona de conforto térmico, o metabolismo funcionando a pleno vapor, tá? Quando eu tenho a temperatura da água fora dessa faixa de zona de conforto térmico dessas espécies, o metabolismo fica mais lento, fica mais paradinho. Um grande exemplo disso que eu gosto de dar é você pegar e olhar se alguém, não sei se alguém aqui já teve peixe em aquário, né? Mas quem não teve peixe em aquário e tem tanque de peixe, pode fazer essa observação. Quando você olha o peixe na beiradinha, quando você pega esse peixe, ele tá com o opérculo dele mais lento, né? Ele tá menos ativo. E isso faz com que todo o metabolismo dele também fique menos ativo. E quando eu falo todo o metabolismo, é também um metabolismo de digestão. Então, se o metabolismo de digestão de nutrientes, né, então ele consome ração e vai demorar mais tempo para fazer essa digestão, o que vai acontecer? O peixe, ele não vai comer tanta ração. O metabolismo dele tá lentinho, ele tá paradinho, ele não vai ficar se movimentando demais, ele não vai ficar tão ativo justamente para não gastar tanta energia, já que o peixe não tem condições de manter a temperatura corporal como nós, seres humanos, temos, como espécies mamíferas, espécies terrestres têm. A temperatura corporal do peixe oscila de acordo com a temperatura da água. Então, se eu tenho uma água de 20 graus, a temperatura corporal do peixe vai estar de 20 graus também. Isso faz com que ele fique mais lentinho ali, porque se baixar demais a temperatura, pode morrer. Inclusive, algumas espécies de clima tropical não toleram temperaturas tão baixas assim, como é o caso do tambaqui. O tambaqui, o pirarucu, uma espécie que, assim, a temperatura de 20 até 20 graus aí já para mesmo, o peixe morre, tá? Então, isso faz com que esse peixe ele tenha mais dificuldade de consumir, ele consuma menos ração, porque o metabolismo dele tá requerendo menos energia, tá? E com isso, o que acontece? Se o peixe não tá consumindo tanta ração, ele não tá também ganhando tanto peso corporal.
E aí o que acontece? Qual que é o grande problema disso? Né? Qual que é o grande problema disso? Eu gosto de contar para você toda essa questão fisiológica e metabólica do peixe para você entender por que é que você tem que reduzir a quantidade de ração que vai ser jogada para o peixe no inverno. Você tem que entender o que tá, por que é. Não é assim, só reduz a quantidade de ração. Entender por qual motivo. Porque quando você entende por qual motivo, é tipo como se fizesse, abrisse a tua cabeça, tá? Então eu não quero que você esqueça isso que eu vou te ensinar hoje. Quando o peixe tá com metabolismo lento, se você fica jogando ração, jogando muita ração, vou dar exemplo de espécies que são gulosas. Tem algumas espécies que são mais gulosas aí, a própria tilápia. A tilápia, por ela ser uma espécie que ela é mais resistente a temperaturas mais baixas, o que acontece? Ela até vai comer ração. Baixou a temperatura da água está abaixo de 26 graus, está 24, está 23, está 22, está 21 graus, a tilápia ela vem na superfície d'água comer ração. Só que se você não sabe tudo isso que eu falei a respeito de metabolismo, você vai ficar jogando a ração lá dentro do tanque, pensando assim, ó, aqui na minha piscicultura, o peixe não para de comer. E eu dou ração mesmo. Só que qual que é o grande problema disso? Quando você está alimentando o peixe em baixas temperaturas, mesmo que o peixe esteja comendo, como é o caso da tilápia, é uma das espécies que mais tem esse tipo de comportamento, tá? O que é que vai acontecer? Lembra que eu falei lá atrás que o metabolismo desse peixe está lento? E o metabolismo desse peixe tá lento é para fazer digestão. Não adianta ele comer ração se o metabolismo dele não vai conseguir digerir todo aquele nutriente que ele está ingerindo. Então, quando você joga um monte de ração, principalmente para uma espécie que sobe para comer, o que você está fazendo? Jogando ração no ralo do tanque da sua piscicultura. Tá jogando dinheiro no lixo. Quanto é que você pagou por esse saco de ração? Quanto é que você pagou por esse saco de ração? 70, 80, 90 reais? Você tá jogando esse dinheiro no lixo. E se você tá jogando esse dinheiro no lixo, você tá fazendo isso porque você não sabe como alimentar o teu peixe em época de baixa temperatura.